Olá, estamos no ar com mais um Ouça Ela e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial que tem uma história lindíssima e você tem que assistir até o final para ouvir por completo toda essa história, tá? Antes disso, antes de revelar quem é, eu sei que você já leu aí, mas vamos fazer um suspensezinho. Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, porque a gente compartilha tantas histórias lindas e merece ser ouvidas por mais pessoas, né? Então compartilha, estamos disponíveis no Spotify também. Então ouve lá, lavando sua louça, dirigindo seu carro, ouve que tem palavra de Deus, tem história de Deus, tem vida com Deus pra você ouvir. Hoje eu trouxe uma mulher, uma menina mulher aqui, maravilhosa, que tem um testemunho muito lindo, muito impactante. Ela tem influenciado muitas pessoas nessa geração e eu creio que é só o início de tudo que ela vai viver, né? E eu tenho uma honra, a alegria de trazer para vocês. Júlia, seja muito bem-vinda ao Ouça Ela. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade também de poder mostrar um pouquinho minha história para todos vocês aí que estão assistindo. Estou muito feliz, muito grata. Até estava comentando aqui, gente, que a presença de Deus já está se fazendo presente aqui. Nós fizemos uma oração antes e eu creio que vai ser muito abençoado. Com certeza. Você não tem ideia do que essa menina já passou. Talvez você tenha visto, ver ela aí nas redes sociais e fala assim, uma influenciadora e tal, mas ela tem uma história que ela e a mãe dela estavam contando. Eu falei, gente, já tô emocionada aqui. Dá um filme, um filme muito lindo, né? Sim. E a gente vai compartilhar hoje. Vamos, com ela certeza. É mãe, a mãe da Maju. Essa criança aqui é a coisa mais linda. Coisa mais linda, ela filha. tá aqui nos bastidores. Eu falei, para de me distrair, que ela é muito linda. Ela é casada com o Mal, ela é empresária, influenciadora e hoje ela vai contar um pouquinho da sua história. Com certeza. Como que começou essa trajetória de influenciadora? Como que foi esse início? Pra gente saber. Começou desde lá de trás, quando eu ainda era uma criança, assim, eu sempre gostei dessa coisa de... Não internet, né? Porque criança, naquela época, eu como se eu tivesse 40 anos. Mas assim, eu não tinha esse tanto de acesso. Mas eu amava câmera. Minha mãe tinha aquelas câmeras antigas, sabe? Amava fotografar, filmar. Então é algo que eu sempre gostei desse mundo. E com o tempo comecei a fotografar no bairro onde eu morava mesmo. Só que assim, a virada de chave mesmo na minha vida aconteceu com o meu testemunho. Que foi quando me abriu outras portas, outras pessoas me conheceram. Então, automaticamente, eu fui crescendo na internet. E eu falei, bom... eu tenho que usar isso de algum jeito, sabe? Me enquadrar, me encaixar e em algo que eu gosto. Então, como eu sempre gostei dessa coisa de fotografia, de filmagem... pra você ter ideia, eu criei meu canal no YouTube, eu tinha 10 anos, se eu não me engano. Nossa, então você sempre quis mesmo. Sim, eu tinha um Galaxy Y na época. Não. E a minha casa estava em obra. Aí, assim, só te contando assim, minha casa estava em obra, eu resolvi fazer um vídeo de rotina de manhã pra escola, porque estava em alta na época do YouTube. E eu com 10 anos. Fui gravar. Pensa a qualidade. Não estava legal, não estava bonita. E eu gravando a casa, gravando de madrugada, rotina de manhã pra escola, e a casa toda em obra. Minha mãe surtou comigo. Minha mãe, Júlia! E eu achando o máximo. E aí deu, tipo, um número de, sei lá, acho que 50 visualizações no YouTube. Eu já amei, já me senti famosa. Falei, pronto, é aqui. Pra uma criança, Exato. tá ótimo, né? Eu falei assim, gente, tô famosa na escola. E aí foi crescendo, foi indo. Mas eu fui me encontrei mesmo, sabe, na internet. Tipo, eu vi que era isso mesmo que eu realmente queria. Ai, e é tão legal porque influenciar é levar as pessoas a seguirem, a fazerem as mesmas coisas. E isso tem um certo peso às vezes, né? Porque tem influenciadores que influenciam pra fazer coisas legais e tal. E tem pessoas que têm vida, têm família, pessoas que falam sobre fé. Isso é bom, né? Porque você consegue influenciar pessoas pra fazer o bem, pra ter fé em Deus, pra acreditar em família. E isso é muito bom.
coração, não é? Sim, com certeza. Não, e é um peso, assim, que você tem, né? Uma responsabilidade. Uma responsabilidade. É uma responsabilidade enorme, porque às vezes você posta algo no natural, só que tem milhares de pessoas te seguindo, tem milhares de pessoas te acompanhando, crianças, adultos. É um mundo, né? A internet hoje, ela tá aí pra todo mundo e eu vejo que tá cada dia crescendo mais. E se a gente puder falar algo que seja de Deus, algo bom, eu acho que vale muito a pena. Com certeza. E igual a gente tava conversando lá fora, e eu já dei um spoiler, ela tem uma história muito bonita. Sim. Ela teve duas vezes meningite e ela quase morreu. Foi desenganada pelos médicos. A mãe dela teve muita fé em Deus, em acreditar que ela viveria. E hoje ela tem desfrutado de tudo aquilo que foi feito, uma promessa lá atrás na vida dela, né? E hoje o Senhor tem cumprido. Amém. E eu queria que você compartilhasse um pouco dessas duas experiências, né, que você teve na sua infância. Sim. Então, a primeira meningite eu tive com 8 anos. Eu tive a meningite, a meningocócica primeiro, e bacteriana. Ela vai na meninge, né, e ela é a mais grave. A com 8 anos, eu tive numa época que tava tendo um surto já de meningite. Então, descobriram mais rápido, o cuidado foi mais rápido. Eu só tinha 8 anos, mas assim, o atendimento no hospital foi feito de uma forma que conseguiu me ajudar a combater essa bactéria. Fiz a punção, fiquei internada. Nem chegou a um mês. Foi bem rápido, assim, a recuperação. Por quê? A meningite, ela tem 24 horas para tomar conta ali da sua meninge. E como foi bem rápido, conseguiu tratar essa bactéria rápido, então foi tudo mais avançado, que graças a Deus saí sem sequela nenhuma. Então, e eu com 8 anos, eu não tinha noção do qual a meningite era perigosa, ainda mais sabendo que no meu caso ali foi um caso que conseguiu combater, que eu saí sem sequelas, saí andando, falando, enxergando, tudo normal. Quando chegou com 13 anos de idade, eu estava vida normal, tudo normal na escola. Eu tava no primeiro ano do ensino médio. Tava eu tomando um açaí com minhas amiguinhas lá da rua, sem sentir nada, absolutamente nada. Começou uma pressão aqui no meu ouvido, muito forte, e veio vindo assim pra meninge mesmo, uma dor de cabeça muito, muito forte. E a meningite, eu não sei quem tá aí de casa, alguém que já tenha tido e tal, porque os sintomas são praticamente sempre os mesmos, mas eu não conseguia virar. Exemplo, eu tô aqui. Pra eu olhar pra você, eu não conseguia fazer assim. Eu tinha que pedir ajuda, virar. Então, você se vê ali totalmente imóvel. E é de uma hora para outra. É muito rápido. E aí, eu cheguei em casa e falei, mãe, eu tô assim, assim, assim. Aí, minha mãe já desesperou, porque eu tava dando sintomas da mesma meningite lá atrás. Só que eu tenho meio que um medo, assim, de hospital, sabe? Tipo, eu tenho medo por conta disso, tudo que eu passei, eu meio que tenho um trauma. Então, eu não gosto muito de hospital. Óbvio, ninguém gosta. Mas eu falei, ai, tá. Minha mãe falou, vamos. Eu não lembro de mais nada. Eu não sei como que eu cheguei no hospital. Eu só sei de acordo com o que a minha mãe conta. E aí, no hospital, minha mãe chegou falando que eu tinha tido já uma meningite meningocócica. O médico, a princípio, ele não acreditou, porque ele me viu ali perfeita, né? Sem sequelas, sem nada. Mas aí, as horas foi passando e a meningite estava ali na minha meninge, estava ali efetuando, né? Fazendo o trabalho dela. E eu fui ficando cada vez mais debilitada. Aí, quando tava mais ou menos às 18 horas que eu estava lá no hospital, que eu tava internada, né? E a meningite ali, avançando a bactéria na minha meninge. Nesse meio tempo, eu tinha uma posição específica que era melhor pra mim, melhor, assim, pra amenizar aquela dor que eu tava sentindo, que era pro lado esquerdo. Porque a meninge, pelo menos a minha, eu tava com o lado direito todo do ouvido todo congestionado. E aqui, assim, eu sentia que eu poderia explodir a qualquer momento. Eu não sei te expressar a dor que eu sentia. Eu tento lembrar, eu só sei que doía muito. Mas sabe quando parece que Deus apagou até isso, sabe? Porque no início eu conseguia sentir, sabe? Bem assim, depois que eu saí do hospital e tal, eu conseguia lembrar perfeitamente. Hoje eu lembro de momentos, mas eu olho com um olhar de passou. Tá tudo bem, isso aí, Deus me usou pra renovar a minha história de alguma forma, pra me usar de alguma forma. Então, eu levo isso como literalmente um testemunho. Mas assim, quando eu tava com 18 horas, eu não tava aguentando de dor. E aí, tinha uma posição que melhorava pra mim. Só que essa posição que melhorava pra mim, a minha mãe não conseguia me olhar direito. E nisso, meu pai precisou sair.
Minha mãe ligou pro meu pai e falou assim, Edinho, que é o nome do meu pai, Edinho, vem pra cá correndo, porque o estado da Júlia tá muito grave, volta pra cá. E aí a enfermeira escutou nessa hora, e minha mãe aí a enfermeira escutou e falou assim, pai, a mãe tá desesperada, não tá assim o caso dela. E eu lembro que foi numa sexta-feira, dia 27 de maio. E era numa sexta-feira. E geralmente sexta-feira eu sempre tava tomando um açaí com minhas amigas. E eu realmente tava, mas assim, passou esse tempo e tal. E aí ela falou, olha, minha mãe falou, vem pra cá correndo. A enfermeira falou, não vem que tá tudo bem. Aí nesse momento, minha mãe falou que ela ia deixar a carne e falar mais alto. Quando ela foi pra brigar com essa enfermeira, quando ela chegou na porta, ela fala que ela viu uma pessoa de mais alta que ela. Ela olha pra cima e essa pessoa fala assim, vai lá e olha pra sua filha. E quando minha mãe me olha, eu tô parada, morta ali. Eu tava totalmente roxo, os pés já preto, e aí minha mãe começa a gritar, minha filha morreu, minha filha morreu, minha filha morreu. E aí os enfermeiros, todo mundo do CTI entraram pro quarto, e nesse momento, minha mãe, ela relata que ela saiu, ela foi pro corredor e ela começava a brigar com Deus, como se estivesse brigando com você. Mas hoje, de fora, olhando com um olhar espiritual, eu creio muito que foi um momento que Deus já estava ali o tempo todo, mas que teve essa presença ainda maior e talvez uma mudança ali, sabe? Sim. E aí a minha mãe, ela fala que ela as pessoas falam que a minha mãe desmaiou, só que minha mãe fala que ela não desmaiou, mas assim... Foi um particular mesmo com Deus. Você desmaia, você acorda sem saber o que aconteceu. E eu simplesmente, quando falaram, ela voltou, eu caí no chão. E quando eu caí no chão, eu pensava, gente, mas ninguém vai me levantar. E eu não tinha forças para me levantar. E uma pessoa que estava conversando comigo lá naquele momento de dor, ela falava que eu estava imóvel. E eu achando que eu estava tendo esforço para se levantar. Mas eu sei que ali, naquele momento, eu falei que minha filha ficou mais ou menos 19 dias a 21 dias até ela falar no particular com Deus, em coma. E eu fiquei aqueles 21 dias também, porque eu troquei de alma. Nossa. Ali foi o Espírito Santo forte. que falava por mim. Nossa. Foi muito Deu forte. todo. Uma autoridade veio sobre ela, de mãe, mas também uma mãe quando ora também. Uma mãe quando se posiciona em oração, em fé, né? Nossa. É o que eu falo. Eles iam lá pra me consolar, eu consolava todo mundo. E como é que você faz isso no momento de muita dor? Eu falo que foi assim, Deus no céu, as orações acontecendo, porque foi uma repercussão muito grande, mas assim, a oração de uma mãe, ela chega, poder. Ela tem um poder, então eu falo muito que foi minha mãe aqui na Terra. E aí rolou isso tudo, graças a Deus eu voltei depois de 10 minutos, né? E eu não acredito em coincidência, né? Mas quem conseguiu me reanimar era um enfermeiro, que ele era um pastor que estava afastado da igreja. Nossa, olha isso. E foi ele que conseguiu me reanimar. E ele só contou isso depois, quando ele foi me visitar lá em casa, né? Que nós chamamos e tal, alguns enfermeiros, algumas pessoas, pra me ver, né? Que eu fui sentenciada como que não tem mais jeito. Porque depois dessa parada cardíaca, que tiveram que fazer todos os exames pra ver se tinha alguma veia estourada, apareceu uma isquemia no cerebelo, onde é responsável total pela sua coordenação motora. E eu já estava num estado muito grave, que já era uma meningite bacteriana, que já estava com a bactéria ali, que eu tinha passado por uma parada cardíaca, mais a isquemia no cerebelo. Então, na medicina, eu posso estar falando besteira, mas assim, na medicina não tem mais jeito. Já tava desenganada. Você já tá desenganada. Tipo, você pode até voltar, mas você vai voltar com alguma coisinha. Mas pra Deus nada é impossível, é o que eu sempre falo. O possível, quem faz são os médicos, são, né, a gente de algum jeito, mas o impossível é Deus que faz. Obviamente que Deus vai capacitou cada mão daqueles médicos que cuidaram de mim, que sem eles também eu não teria melhorado, obviamente, fizeram o trabalho dele. Mas eu, com a minha fé, eu falo que Deus esteve ali o tempo inteiro. E hoje eu realmente levo isso como testemunho. Que se não fosse Deus, eu não estaria aqui sentada hoje. Se não fosse Deus, eu não teria levantado daquele leito de hospital. Eu fui desenganada pelo médico. O médico falou que eu não tinha horas de vida. Quem fazia os meus exames no momento que eu tava em coma era Rio Transplante. Por conta que a qualquer momento eu realmente poderia. E aí, doação de órgãos, enfim, todas essas coisas. Meu quadro tava muito grave. Só que, nesse tempo todo eu tava dormindo, né? Tava descansando com Deus.
Mas nesse tempo inteiro tinha diversas pessoas que eu nunca vi na minha vida até hoje, em oração, de diversos países. Eu sinto que Deus não soltava minha mão em nenhum momento. E até quando eu acordei do coma, depois desse tempo, eu falei pra minha mãe, eu fiquei 3 noites sem dormir. Eu não deixava nem minha mãe nem meu pai dormirem. Porque eu tinha medo de dormir porque... Gente, eu só tinha 13 anos, então assim, eu não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo. Eu me vi num hospital sem conseguir me mexer, porque nesse tempo os médicos me deram como vegetativa, por conta da isquemia e da meningite. Minha visão não estava respondendo, só saberia quando eu voltasse. E a minha audição, eu tinha... Começou através da otite, então minha audição também tava dando interferência. Eu comecei a minar água pelo ouvido direito. Então, assim, o meu caso era o tempo todo, e se? Era o tempo todo que poderia acontecer algo. E graças a Deus, a mão de Deus esteve ali presente o tempo inteiro. Quando eu acordei do coma, eu fiquei 3 noites sem dormir, porque eu queria lembrar do que uma pessoa me falou enquanto o tempo que eu tava dormindo. Porque eu sentia que eu tava segurando a mão de alguém o tempo inteiro. Nossa. E eu falei pra minha mãe, mãe, eu não posso dormir, senão eu vou morrer, porque eu não tô lembrando o que ele falou que era pra eu falar, não tô lembrando minha mãe Júlia, o que é. E eu falava pro meu pai, e eu deixando todo mundo doido e tal. E eu comecei a citar coisas que foram oração que fizeram ali pra mim no hospital. Então, e eu não lembro de nada, tá? Não sei, que falam muito assim, quem ficou em coma tá escutando? Eu mesma só escutei oração. Nossa. O que eu lembro, né? E desde lá de trás, o que eu tinha escutado mesmo foi somente uma oração. Foi muito forte. Quando eu voltei com o lado direito inteiro paralisado. Então, eu tive que reaprender a falar, a andar, falar, mexer. Pra eu fazer qualquer coisa, eu tinha que ir muita força. Porque, por exemplo, só meu lado esquerdo funcionava. Então, eu pegava minha mão assim. Eu aprendi a fazer tudo. Nossa. E pra mim foi, assim, foi uma experiência que hoje eu realmente olho como testemunho, como eu agradeço a Deus, mas eu sei que foi muito forte, me transformou muito. E é difícil, viu? Passar por um testemunho, gerar um testemunho dói, mas Deus se fez presente ali o tempo inteiro, graças a Deus, pela honra e glória dele. Quando muitos não acreditavam, né, que eu poderia voltar, minha mãe se manteve ali a fé o tempo inteiro. Não posso esquecer da minha família também, meu pai, meus irmãos, minha avó. Meu irmão era muito novinho, minha irmã também. E aí, quando eu fui melhorando, que eu fui recebendo a visita, né, das pessoas que eu amava, foi também me dando aquela vontade de lutar ainda mais pela minha vida, sabe? Aconteceu coisas, assim, sobrenaturais no próprio hospital. Teve experiências, assim, que eu e minha mãe, a gente nem costuma comentar, porque são coisas que muitas das vezes as pessoas nem acreditam, é só quem tem um olhar mesmo espiritual, só quem já viveu isso, só quem já sentiu mesmo a presença de Deus ali, de uma forma, tipo, de você ver Deus ali. É como se você sentisse totalmente a presença de Deus em cada detalhe. Quando eu achava que ali eu tava sozinha, que eu tava louca, de que aquilo ia ser, nossa, não é real, não vai acontecer. Deus, ele teve um momento que foi essa transferência dela, que eu peitei pelo hospital, e ela teve 4 apneias no caminho, né? Chegou nessa troca de transferência do hospital num estágio também ainda muito grave. E eu pensava assim, meu Deus, eu acho que eu matei a minha filha. E aí eu ficava assim, mas foi Deus que mandava eu tirar ela daquele lugar. Aí eu escutei uma irmã falando assim, mas às vezes até o diabo, ele pode... E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Quando eu tava com aquilo na minha cabeça, me vira uma senhora da limpeza e fala assim pra mim, ô mãezinha, posso falar uma coisa pra senhora? Eu falei, pode. Deus, ele te usa tanto, que o inimigo ainda que queira falar algo com você, ele não fala. Aí, são coisas assim que você fala, meu Deus. É Deus ali o tempo inteiro. Então era Deus em cada detalhe. Nesse hospital onde eu tava, que foi esse primeiro, que foi na emergência, né? Não tinha uma referência neurológica pro caso que eu estava. Então, nós precisávamos de um outro hospital com recurso maior, com uma...
E eu tinha um plano de saúde, tudo certinho, então nós precisávamos de algo maior pra tratar aquela minha doença ali, porque não poderíamos aceitar que acabou ali. Não, ainda tem vida. Ainda Só tinha 13 vida. anos, tem vida. Porque é o que eu falo, é uma marca da promessa desde lá de trás, desde o ventre da minha mãe. Então, eu falo nós, né? Porque de alguma forma eu tava ali também com a minha fé ali, né? Mesmo que dormindo, mas eu tava ali no meu particular com Deus. E aí, quando foi a doutora Natália lá nesse hospital, ela falou assim, olha, quando a Júlia estiver estável, eu me responsabilizo, vamos transferir ela. Porque realmente ali não tinha mais jeito. E aí, nada de estável, até que chegou um dia que apareceu lá estável. Lembraram de... grave, porém estável. Lembraram disso, foram até a doutora. E aí a doutora, olha, tem seus riscos. Ela tá melhorando, mas ela ainda tá Ela tem ali, tem os remédios que tem que ter, o sonda. Eu tava com acesso e tal. Tem que ter os cuidados, não tá tão estável assim. Nós não estamos falando de uma paciente que tá tranquila. Não, eu tava literalmente lutando pela minha vida ali 24 horas. Então, tinha todo o risco. E aí, meus pais tiveram que assinar lá um termo. Durante essa transferência de hospital, 1h e 40 minutos, eu tive 4 paradas cardíacas dentro da ambulância. Nossa. Apneia. Eu tive 4 apneias dentro da ambulância. Quando nós chegamos no hospital, eu tava em coma nessa época também, nessa fase. Então, quando nós chegamos no hospital, meus pais relatam que já tava tudo preparado ali pra mim. Já tinha uma equipe me esperando pra já me receber com todos os remédios que eu precisava, com todas as coisas. Então, já fui muito bem atendida ali. E aí viram que a meningite ainda tava ali, que a isquemia ainda tava ali. Mas falaram, vamos cuidar da melhor forma pra que ela saia daqui com vida. Mas o 100%, só quem acreditava, quem tinha fé. E tinha até uma hashtag na internet que rolava, que era Somos Todos Julinha. E aí... Porque de uma das orações, aí uma irmã pegou e falou, né? Que ainda que se viesse com uma sequela, que ela pudesse produzir. E aí eu interrompo a oração e falo, eu não quero sequela. Se Deus me deu 100%. ela 100%, ele vai voltar 100%. É 100% que eu quero que minha filha volte. Aí depois eu vi que criaram uma hashtag 100% Julinha. Ia que voltar era sem o 100%, sequela. porque eu falei, ela vai voltar sem sequela, porque o Deus que eu sirvo me garantiu. Aí ela meio que olhou pensando, nossa, uma soberba, né? E eu olhei para ela e falei, irmã, a igreja que a gente caminha lado a lado junta, ela ensina que o nosso Deus, ele tudo pode. Então ele pode e ele vai fazer. Porque ele já falou que ele iria fazer. E era só confiar, é no tempo dele. Amém, nossa. Amém. 100%, sem sequela 100%. nenhuma. E aí, quando eu voltei, assim, aí, depois disso, quando eu voltei do coma, como eu relatei aqui, eu voltei com o lado direito todo paralisado. E eu não me deixei abater por isso, sabe? Primeiro eu tentei entender o que eu tava fazendo ali, porque eu literalmente só lembrava dos momentos que, pô, eu tava no açaí, fui pro hospital. Aí do nada eu tô aqui, do nada eu não consigo mais mexer meus braços, minhas pernas. Falei assim, gente, o que tá acontecendo? E aí me explicaram muito por cima, sem contar de fato o que tava rolando. E aí foi indo uma vitória a cada dia. Eu fiz fisioterapia lá mesmo durante o CTI, que era pra voltar, né, os meus movimentos. Viram que tinha movimento ali. Então, e foi vivendo um milagre a cada dia. Tive que reaprender a fazer tudo. Andar, falar, os movimentos foram voltando. Era um desafio, eu saí do hospital andando. Eu consegui sair andando. Nossa. Com ajuda, mas eu saí andando. E assim, uma outra experiência também que nós tivemos no hospital porque são muitas. São coisas assim que só quem acredita mesmo é quem já passou por algo espiritual muito grande, uma sensação muito grande do Espírito Santo ali, quando se fez presente ali. E aí, uma das vezes, né, eu já tava um pouquinho melhor, então eu subi de leito, subi pro quarto. Quem já teve na CTI sabe que quando você sobe, vai pra um quarto na internação, é porque você tá melhorando. E aí, quando eu tava nesse quarto, eu tava tomando uma corticoide, a vancomicina, pra poder tratar ali a doença, né? E ela funciona como um contra-gotas. Isso. Vai pouquinho, contra-gotas, você tem que ficar ali olhando. Sim. Só que a Júlia, ela já estava no processo de drogas, né? Falo drogas
porque são drogas, sim, muito fortes. Uhum. Então, ela teve uma crise alérgica. Só que quando eu cheguei no hospital, nesse dia, eu olhei para os olhos dela, ela estava com a avó. Eu olhei para os olhos dela e falei assim, nossa, os olhos da Júlia tá muito inchado. Aí a avó falou assim, não, porque ela tá perdendo os acessos, então ela tá chorando. Aí eu falei, não tô achando que é isso não, tô achando que é a medicação. Ela pode estar tendo uma reação alérgica devido ao tempo tomando. E aí o médico falou assim, vamos averiguar. Aí ele foi e colocou aquela dosagem, a enfermeira colocou a dosagem. E nesse meio período assim, eu fiquei olhando. Só que acredite se quiser, pensa numa pessoa que do nada resolveu ir no banheiro, porque estava com uma dor muito forte, fui eu. E aí a porta do banheiro dava de encontro com a outra porta. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Aí eu encostei a porta e a Júlia não sustentava o tronco. A Júlia não mexia o lado direito, ela não se levantava, ela não fazia nada. E aí eu fiquei no banheiro e ficava falando com ela, Júlia, tá tudo bem? Aí ela, tá tudo bem. Júlia, tá tudo bem? Tá. Quando eu saí, eu não fiz nada no banheiro, nada. Eu simplesmente só saía daquele setor. Quando eu volto, eu me dou conta com a tomada do medicamento em cima. E aí eu falo, ué, desligaram. Quando eu olho minha filha com a boca totalmente inchada, os olhos inchados. E aí eu grito com a enfermeira que estava em frente, falei assim, ei, você desligou ali o remédio, mas você avisou que ela está tendo processo alérgico? Aí ela foi lá, olhou a Júlia, correu, chamou a médica veio, aí daqui a pouquinho a médica, mas você viu o processo, aí você desligou, como é que foi? Aí ela, não, a mãe desligou e me chamou. Eu falei, não, você tá louca, eu não desliguei nada. E aí ficou aquele negócio e a tomada em cima. Aí quando ela puxa vou falar assim, que é um tripé, vamos dizer assim, que ela vai puxando a medicação, ela começou a se arrepiar por completo, e aí ela vira pra mim e fala assim, meu Deus. Aí eu olhei pra ela, o que foi? Ela falou assim, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar, porque se não desligasse, ia fechar a glote dela. Nossa, desse jeito. Que forte, hein? Desse jeito. Ninguém sabe quem desligou aquele aparelho. Nossa. A gente sabe. Mas assim, foi muito forte. Muito forte. Muito. E nessa fase eu já tava com 1 mês já internada. Eu já tava melhorando daquele jeito, né? Como ela falou, não sustentava nada. Mas pra mim eu tava melhorando porque tava tendo assim meus avanços, sabe? Eu lembro que eu ficava fazendo fisioterapia pra lá e pra cá no hospital, né, com a fisioterapeuta me ajudando a andar. Eu lembro também que no final do corredor tinha um pessoal que tava do câncer, não era? Sim. Aqui, eu me arrepio inteira a falar. Eu andando assim, aí eu lembro que eu vi um menino que ele tava lá e tal, e ele tinha câncer, e aí quando ele me viu, ele veio pra me abraçar, ele assim, o que você tem? E aí a gente ficou conversando e eu fui tendo contato ali com outras pessoas, sabe? E nós falávamos de Deus. E aí foi cada dia foi uma experiência, cada dia foi um momento muito marcante, foi dia após dia. É dia após dia, né? Sim, Gerando testemunho. É dia após dia gerando testemunho. E quantas pessoas vocês não alcançaram, de repente, pela fé de vocês, né? Sim. E eu não tinha noção, assim, do tanto de pessoas que foram alcançadas através da minha história enquanto eu ainda estava ali no hospital. Porque quando eu peguei o celular, quando eu tive acesso ao celular, né? Porque me limitaram dessa coisa do celular, porque na internet estava rolando de tudo e tal. E eu não sabia ainda exatamente o que eu tinha tido. Eu sabia por alto. Eu não sabia realmente. Hoje, eu não sabia dos detalhes que eu sei hoje. Eu não sabia do que eu tinha passado. Eu só sabia que eu tava doente. Mas no meu ver, eu falei assim, bom, tá, tô doente aqui, minha família aqui. Quando eu peguei meu celular, na época era o Facebook, meu celular travou. Teve que, reiniciado. O pessoal travou. Muita gente me mandando mensagem, Júlia, tô orando por você. Essa hashtag que subiu, Somos Todos Julinha. Gente de tudo que é canto falando. Um monte de gente que me conhecia, um monte de gente falando de Deus. Até no Japão. Eu fiquei imaginando como que era a oração. E aí, gente de tudo que é canto, eu falei assim, meu Deus, e agora, mãe? Eu falei assim, gente, e agora? Eu recebia mensagens assim que eram de testemunhos que eu falava assim, meu Deus, como assim? Meu pai, ele ficou vegetativo 3 anos e meio. Com a isquemia no cerebelo.
com a doença que eu tive. Então, sabia que não tinha jeito. Ele teve uma isquemia no cerebelo. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isquemia no cerebelo foi sobre o meu pai. Quando eu ouvi isso, a isquemia no cerebelo. Aí uma das enfermeiras que estava no local falou, meu Deus, como é que a gente explica isso para essa mãe que ela tá com uma fé inabalável? Que ela não vai ter mais jeito. E aí quando o médico falou assim, mãezinha, eu tenho que te falar, sua filha tá com uma isquemia no cerebelo. Aí eu olhei e eu só escutava Deus falando assim, eu escutava Deus como Espírito Santo, como se eu te escutasse, de glória. E cada hora aquela voz aumentava mais, de glória, de glória. E eu lutando na minha carne, eu falava, como é que eu dou glória a um laudo desse? Aí eu fiz tipo criança pirracenta, né? Ô glória! Aí ele pegou e falou assim, mãe, deixa eu explicar. Eu falei, não precisa, eu sei o que é isso, porque eu vivenciei isso. O meu pai teve uma isquemia cerebral. Aí ele, como é que seu pai ficou? Eu falei, 2 anos e meio, quase 3, vegetativo. Mas só que essa história não vai se repetir. Eu dou glória ao Senhor. E essa enfermeira, ela estava lá. E ela falando assim, que naquele momento que eu dei glória, ela estava afastada. E ela falou, você me fez voltar aos pés do Senhor. Que você deu glória num laudo que não tinha como. É difícil, né? É difícil dar glória nesses momentos. É difícil dar glória. E foi, e é o que eu tô te falando, foi Deus a cada detalhe. Um dos momentos também, um dos desafios foi quando o médico ele falou, mãezinha, pai, porque ficava uma foto que colocava, somos todos Julinha, e aí colocou, né, esse post foi o que rodou também nas redes sociais, e tinha no meu quarto ali do leito do hospital. E aí o médico ele olhou pra foto, olhou pra mim e falou assim, nossa, é uma pena, né, uma menina tão nova, tão bonita, você vê assim, que não tem mais jeito, até então eu não tinha acordado do coma ainda. Aí minha mãe olhou assim, falou assim, doutor, quase que eu falo mal, os seus olhos são os olhos da cor da minha filha, só que ela tem um brilho que talvez o senhor não conhece, que é o brilho do Espírito Santo. Minha filha vai falar, vai ouvir, vai voltar a andar, vai enxergar, porque Deus se faz presente. E aí, porque ele tava falando que não tinha mais jeito. Ela falou assim, mas pra Deus nada é impossível. E até hoje, toda conquista, tudo que eu faço, tipo, quando eu saí do hospital, quando minha mãe me contou, né, depois de um tempo, tudo que rolou, que eu sentei com os meus pais me contaram tudo. Eu fui vendo também na internet, eu lembro toda vez disso e eu falo assim, bom, eu não posso viver em vão. Minha vida não pode ser em vão. Porque eu não quero... Eu quero usar também a minha visibilidade para chegar para outras mães, chegar para outras pessoas que estão passando por uma doença também, que os médicos podem olhar e falar assim como terminal. Gente, se você tem fé, se você tem um pouquinho de fé, do tamanho de um grão de mostarda, ela vai se fazer presente de uma forma, ela vai te ajudar tanto. Se agarra nessa fé, se agarra no Deus que você serve, se agarra no que você acredita e vai sem medo. Porque Deus é Deus de milagres, Deus é um Deus que faz, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva, que Ele restaura. E foi Deus que me tirou dessa, que fez eu salvar dessa meningite sem sequelas nenhuma. Como eu falei, né? Tive que reaprender a fazer tudo. Mas foi Deus em cada detalhe. E graças a Deus, pela honra e glória dele, hoje eu tô aqui sem sequela nenhuma. Sem sequela nenhuma. E a obra foi completa, né? De repente, a gente esteja falando por alguém, por uma mãe que está em busca de um milagre. Tá orando, né? No hospital. Esperando, né? Uma resposta dos médicos. Que talvez o filho tenha se desenganado. Então, assim, tenha fé. Se esse vídeo pareceu pra você aí, tenha fé. Porque a última palavra não é dos médicos. A última palavra é de Deus. E se Deus tá aí com vocês, vai acontecer. E a cura vai ser completa, né? Amém. Assim como sem sequelas, quantas pessoas, quantos milagres a gente não vê por aí, né? Sim. E hoje, a Júlia tem vivido esses milagres. Hoje ela é mãe de uma menina tão linda, gente. Ela é tão fofinha. E tem o detalhe da história, né? Que a sua mãe falou que voltaria no hospital depois de 10 anos. Sim. Conta essa parte. Conto. Eu saí do hospital no dia 15 de julho de 2016. E quando eu tava saindo e tal, quando foi chegando ali naquela fase ali, os meus pais brincaram. Olha, você nunca mais apronta com a gente, pelo amor de Deus, chega. Chega que você já veio carimbada já, 2 meningites, chega, não vem mais com essa de hospital, chega. Minha mãe profetizou assim, não,
A próxima vez que você for internar, a próxima vez que você for pro hospital, vai ser pra me dar um neto, nem que seja... E daqui a 10 anos, ou daqui a mais tempo, mas daqui a 10 anos você vai me dar um neto. Falou assim. 10 anos depois, quem chegou? Maju, na nossa vida. E aí, e a Maju ela nasceu no dia 28 de junho. E, assim, a Maju estava prevista pro dia 17 de julho. 2 dias depois do ocorrido. 2 dias depois do... Você saiu do hospital? Da promessa, Da assim, promessa. né? 2 dias depois. E aí eu não lembrava, né, claramente disso. E aí quando eu lembrei, eu falei assim, mãe, calma, vamos fazer as contas, vamos ver. E foi literalmente 10 anos depois, Maju chegou, foi a primeira internação. Depois disso tudo, foi pra ganhar minha filha. E é um milagre também, porque uma das sequelas, né, que falam que dá, ainda mais como eu tive 2, é a infertilidade. E minha mãe nunca deixou saber disso. Meu pai nunca deixou saber disso. Eu nunca também tive curiosidade de pesquisar sobre isso. Porque eu coloquei na minha cabeça assim, tô curada. O que importa é a minha cura e acabou. Tipo, não vou ficar procurando coisa, né, pra me preocupar e tal, acabou. E aí, quando eu encontrei o Maurício, que ele falou que ele tinha um sonho e tal de ser pai, aí eu falei assim, tá, vamos ver, espera, vamos... Quando eu falei assim, tá, quero ser mãe, aí eu tentei por mais ou menos 3, 4 meses, até que eu descobri a vinda da Maju. A gravidez. Nossa, e ainda bem que você não pesquisou, né? Que isso daí poderia poderia deixar você um pouco sem fé. Tipo, ai meu Deus, não, será que poderia eu vou não. conseguir? Não, inabalável. Não mexe com a minha fé. É porque quando algo acontece assim, né? Sobrenatural, Não, é difícil mesmo, né? Sim. Isso formou você uma nova pessoa. Total. Eu sei que você era novinha, mas a partir daquele momento você... Tudo muda, não tem como ser Tudo igual. mudou, né? Porque é uma nova vida, uma nova Sim. história. E, nossa, muito linda essa Você história. dá valor a tudo. Uhum. É porque hoje, assim, tipo, eu, você, graças a Deus, né, somos perfeitos em sentido de não tem sequela, não tem nada. Mas naquele momento ali, eu me via precisando de alguém pra fazer o básico do básico. Eu não conseguia escovar o dente sozinha, eu não conseguia ir ao banheiro sozinha, comer, pentear meu cabelo. Eu me vi totalmente dependente das pessoas ali. Então, hoje eu dou valor a tudo redobrado. Cada dia é uma nova chance, é uma nova história, é um novo recomeço que você pode ser. Nenhum dia tem que ser desperdiçado. Sabe, eu dou muito valor mesmo. É verdade, a gente tem que ser grato por tudo que a gente vive, né? Tudo. Esses tempos atrás, você teve o seu chá de bênçãos, né? A gente viu nas redes sociais. E no chá de bênçãos aconteceu outras coisas, outras bênçãos, né? Conta pra gente um pouquinho como isso tudo aconteceu, essa surpresa toda. Que foi surpresa pra todo mundo, Foi né? surpresa pra todo mundo. Menos pro noivo, tá? O noivo sabia. sabia. Então, como eu falei, né? O Maurício tinha esse sonho de ser pai. E aí, nós começamos a morar juntos em fevereiro do ano passado. Isso, fevereiro do ano passado. E aí, quando foi em maio, nós conseguimos comprar nossa primeira casa. E aí nós nos mudamos. E aí ficou aquela coisa ali. Só que aí nós não éramos casados, nós só estávamos namorando, né? E nos juntamos ali. E assim, eu já frequentava igreja, eu comecei a levar ele pra frequentar a igreja junto comigo também. Mas a gente ainda tava ali se conhecendo. Só que como eu morava no Rio de Janeiro, nós tínhamos 2 opções. Ou a gente, assim, se junta pra viver um relacionamento, ou namoro à distância, meio que tanto eu quanto ele, a gente já tinha... Não, porque com a nossa rotina de vida, realmente não ia dar muito legal, sabe? Eu acredito assim. Ou não, né? Porque os planos de Deus a gente não sabe. Mas graças a Deus, assim, deu tudo certo pra que a gente possa ficar junto e tudo mais. E aí, quando eu descobri minha gravidez no dia 5 de novembro de 2024. Quando eu descobri a gravidez, eu tinha feito 4 testes no mês anterior. Na semana anterior, eu tinha feito 2. E os testes deram negativo. E eu já tava grávida. Olha grávida. Aí, viu, gente? Acontece, viu? Quem faz teste... Não tô grávida, fiz o teste. Eu fiz 4 e deu negativo. Acontece o falso negativo. E aí é o que eu falo, é Deus em cada detalhe da minha vida. Porque, tava eu lá em casa, aí eu tava, tipo, gravando. Aí minha mãe virou e falou assim, minha mãe tava no quarto comigo, ela falou assim, Júlia,
E eu tava me sentindo inchada. Teve isso. Eu tava me sentindo inchada. Eu fui e corri pra onde? Pra estética. Nesse dia, eu ia aplicar pela primeira vez aquelas enzimas, sabe? Pra emagrecer. Não é hemorroida, não. Tipo, enzima, assim, da estética pra emagrecer. Não deu certo de eu ir. Eu atrasei, aí quando nós estávamos indo, a pessoa teve que sair e tal. Não deu certo a visita pra ir pra estética. Quando eu voltei, tá eu lá no quarto, minha mãe virou e falou assim, filha, você fez o teste, né? Eu falei, não. Aí minha mãe, como assim? Você ia fazer as enzimas e você não fez teste? Eu até brinquei, eu falei assim, mãe, eu fiz isso era na segunda ou terça-feira. Eu falei, mãe, fiz na quinta. Tipo, na quinta deu negativo, só se foi feito esse final de semana, ainda brinquei assim. Minha mãe falou assim, filha, vai lá e faz o teste. Eu falei, mãe, não vou fazer mais. Porque na minha cabeça, eu pensava que pra engravidar era, sabe? Então, eu pensava que era rápido. E como já tava ali, tipo, 3 meses, só que hoje eu sei que, né, que tem muita gente que tenta e tal, não é assim tão fácil. Mas na minha cabeça eu falei assim, mãe, eu não quero mais ficar fazendo teste, não quero mais nada, seja o que Deus quiser. Quando Deus quiser me dar um filho, Ele vai me dar. Eu não vou ficar mais falando, não vou ficar nada. Mas eu e Maurício orava toda noite pedindo pela vida da Maju. Toda noite a gente orava, a gente colocava nossos pastores pra orar, nossa família pra orar, a gente ajoelhava pedindo pela vida dela. E minha mãe falou assim, faz o teste que eu quero botar na Bíblia, eu quero marcar a data e a hora. Mas era mentira, que ela tava sentindo que eu tava grávida. Quando eu fiz o teste, deu um borrinho, mas muito leve. Muito, muito, muito leve. Eu olhei assim e falei assim, meu Deus, nunca deu isso. Eu comecei a gritar, mãe, eu tô grávida. Comecei a gritar pra todo mundo. Aí o Maurício tava, tipo, treinando lá no Cariani. Corri lá pro Cariani, que é 1 hora de lá de casa. Passei no shopping antes pra comprar um bodyzinho, você vai ser papai. E aí entreguei pro Maurício, foi muito emocionante a reação dele. Automaticamente minha reação ali com ele. E aí nós fomos vivendo. E assim, a minha gravidez, graças a Deus, assim, eu não tive nada de saúde. Eu não tive nem vomitar na gravidez, eu vomitei. Nossa, que bem. Mas teve várias coisas, vários momentos que foi assim, que foi milagres também acontecendo na gravidez. Coisas assim, de eu e Maurício não conseguir pegar o voo. E o voo que a gente seria o nosso, teve turbulência, que foi de Fernando de Noronha. Teve turbulência, teve vários passageiros feridos. E eu tava com 2 meses de gravidez. Então, é muito arriscado. E aí, tipo, passageiro que realmente, tipo, se machucaram e tal, então eu fico pensando, eu grávida, acidente de carro. Nossa, várias coisas, assim. Então, quando tava chegando perto da Maju nascer, eu e o Maurício, assim, a gente conversou, a gente falou assim, não, vamos blindar nossa filha mais do que ela já é blindada, que nós sabíamos que a vida dela já tava blindada por Deus, mas a gente falou assim, vamos blindar ainda mais. E aí foi quando a gente descobriu, né, essa coisa do chá de bênçãos. Que aí você chama as pessoas mais próximas, seus amigos, seus parentes, pra profetizar bênçãos pela vida da sua filha, do seu filho, que tá no seu ventre, pro seu parto. E aí, até então, seria só o chá de bênçãos, tudo certo pro chá de bênçãos. Só que eu falei assim, não, quero mais. Nós sabemos que quando um filho vem, chegam as bênçãos, chega a felicidade. Só que no mundo que a gente vive hoje, tá tudo muito, eu falo assim, é muito difícil você ver realmente uma família, você ver as coisas ali, o mundo tá muito, eu falo que tem muita coisa rolando muito pra destruir, né? Destruir uma família, destruir as coisas. Eu falei assim, não, amor, não vamos deixar brecha de nenhum lado. Nós não somos casados. Ele já tinha me pedido em casamento, mas eu falei assim, não, nós não somos casados. Vamos casar antes da Maju nascer. Ele falou assim, mano, como que a gente vai casar assim rápido? Mas já tá previsto pra 17 de julho, isso era em maio. Eu falei assim, nossa, procura certidão de nascimento, que tem que fazer de novo. Beleza, faço. Aí, a certidão tava demorando, porque a minha era tudo de lá do Rio de Janeiro. Aí, tinha que transferir pra São Paulo e tal. Sim. Aí, o pastor me liga. Vamos supor que ele me ligou numa quarta-feira. Júlia, tive um sonho que eu casava você e o Maurício. O sonho era assim, assim, assim. Ele detalhou o sonho. Enquanto ele detalhava o sonho, eu me arrepiava inteira. Nossa. E eu falei assim, tá, pastor. Eu falei assim, nossa, eu também tô querendo. Mas assim, tem que ver quando a minha certidão ficar pronta, porque tá demorando e tal, que veio do Rio. Desliguei. 30 minutos depois, o cartório colocou lá que a minha certidão tava pronta pra retirada. Eu falei assim, é Deus, eu vou ter que casar. Olhei pro Maurício e falei assim, amor, vamos casar agora. Aí ele, como assim? Eu falei, calma, vamos ver como é que é. Aí fomos lá pro cartório, chegando lá, já casamos ali. Foi no dia 6 de junho. Quando chegou no dia 12 de junho, dia dos namorados, a certidão ficou pronta. Retiramos. O nosso chá de bênção seria no dia 14. Foi no dia 14. Só que, quando chegou no dia 10 de junho, mais ou menos, eu falei assim, tá, amor, mas e aí? Vamos casar?
E não vai ter nada, não vai ter, tipo, uma cerimônia, não vai ter nada, só vamos casar no papel só pra, tipo, fechar as brechas ali e tal, como que vai ser? Aí minha mãe teve a brilhante ideia, Júlia, situação perfeita, chá de bênção ali, que é promessa, assim, profetizando pela filha de vocês, pela filha do casal, e vocês celebrando o casamento de vocês. Eu falei assim, não, mãe. Como assim? Não vai dar certo. Até que eu falei assim, tá, vamos. Eu falei, tá, e vestido? Eu grávida com a barriga enorme. Falei, meu Deus. Eu consegui uma pessoa que ela fez o meu vestido, tipo, 1h da manhã. Ela me entregou o vestido dois dias depois, tipo, no dia, tipo, certinho antes. Pra eu conseguir provar, pra eu conseguir fazer tudo. Tudo deu certo pra rolar. E a gente não contou pra ninguém. Quando chegou no dia, aquele nervosismo, né? Consegui trazer minha família lá do Rio de Janeiro. Teve gente que não veio. E eu assim, gente, eu vou casar. Mas eu não podia falar. Não podia falar nada. Eu assim, gente, vem, por favor. Vai ser uma situação muito especial. Mas se eu falasse mais, iam desvendar. Eu falei assim, ai, não quero. Falei, tá. Vamos ver, vamos acompanhar de algum jeito, né? E aí, nós fizemos o chá de bênção da Maju. E aí, depois, no finalzinho, nós chamamos os convidados da nossa família pra participar da nossa cerimônia. Foi muito, muito, muito emocionante. Teve lavagem dos pés. Pastor, né, celebrando o nosso casamento. Nossa família abençoando o nosso casamento. Vindo da nossa filha. Foi muito emocionante, muito emocionante. Uma virada, né? Assim, Sim. De estação, de Total. E graças a Deus que eu fiz isso, viu? Porque foi no dia 14 de junho. A Maju tava prevista pra 17 de junho e a Maju nasceu 2 semanas depois do chá. Nossa. Se eu tivesse, porque eu ainda pensei, eu falei assim, tá, amor, vamos esperar finalzinho do mês, porque ainda dá tempo. Se eu tivesse esperado, não daria tempo. Não daria, né? Não daria tempo. Ainda bem que você Muito fez esse forte, tempo. Foi. Mas graças a Deus aí, vocês estão casadinhos. Sim. E a maternidade? Mudou muita coisa em você? Mudou tudo, te transforma total, como mulher, como ser humano, na rotina, como esposa também. Assim, eu tô com 23 anos, né, mas a rotina, ela muda por completo. Nós, lá em casa, nós não temos, assim... Nós temos uma rede de apoio, assim, né, mas... Ai, gente... Ser mãe é a melhor coisa da vida. Vocês não estão entendendo? É a melhor coisa da vida. É a coisa mais desafiadora também. Eu falo que também, assim, né? Quadra, assim. Mas você chega pertinho de Deus. É o amor mais perto, assim, que você chega de Deus. Eu olho pra minha filha, eu fico me perguntando como que eu vivi tanto tempo sem ter ela ali. Eu olho pra minha família, é onde eu vejo Deus em cada detalhe, porque minha família é uma promessa de Deus na nossa vida. Tanto eu e Maurício, quando a gente se conheceu, foi promessa das nossas mães também, que profetizavam sobre a nossa vida. E eu falo, é Deus em cada detalhe. Se não fosse Deus ali na minha família, nada seria. Então, me transformou completo. O que se você fosse resumir em uma palavra, assim, o que a Maju mais te ensinou em todo esse período, assim, nesses 4 meses, né? Que ela Sim, ela tá 4 meses, vai fazer 5 semanas, sexta. Ai, o que ela mais me ensinou, oh meu Deus, ai, tanta coisa. Resume alguma, sei lá, te ensinou a ter paciência, a esperar, a confiar mais em Deus, a depender mais de Deus, de repente. Sim. Ai, então, eu olho pra Maju assim e é um bebê, né? É muito inocente, é muito... É um ser humaninho ali, tão pequenininho. Ela olha pra mim como se eu fosse tudo na vida dela, que ela é totalmente dependente, né? Então, eu olho assim, eu falo assim, filha, meu Deus, você é minha, Senhor, que bênção que o Senhor me deu. Obrigada por ter me escolhido pra ser mãe da minha filha. Não teria pessoa melhor pra ser mãe dela, não teria pessoa melhor pra ser minha filha. Eu olho pra ela e eu falo que ela é tudo na minha vida, tudo na minha, quando na vida do Maurício. É literalmente nosso divisor de águas, sabe? Nosso porto seguro, nossa preciosidade. Eu não imagino, eu não consigo lembrar da minha vida antes. Muda muito, te muda por completo. Você vai ver isso, viu? Gente, a Maju tava lá só rindo pra ela, tava de muita simpatia com ela, com o marido. Deus, será? Vamos lá. Acho que vem aí, viu? Eu tô querendo, mas acho que vem aí. Acho que ano que vem, só já ano começa a agradecer, ó. Vamos agradecer já. Sabe o que eu fazia antes de eu engravidar? Eu já agradecia pela vida da minha filha. Eu, ao orar, ao pedir pra Deus, eu falei assim, Senhor, muito obrigada pelo filho que já está no meu ventre, que o Senhor colocou.
no seu tempo, como você quer. Muito obrigada, já agradeci. Aproveitando o gancho aí, dá uma palavra pra alguém que tá querendo engravidar, ou às vezes, tipo, é uma pessoa que tá fazendo tratamento e não consegue. Dá uma palavra de esperança pra essa pessoa. Então, gente, como eu falei pra vocês, né, eu fui tentando, tipo, 3, 4 meses. Eu sei que tem gente aí, ó, que fica mais tempo, mas é o que eu sempre falo. É o tempo de Deus, é o tempo que te escolhe, que te capacita. Talvez se ele tivesse me dado no meu tempo, no momento que eu e o Maurício queria ali, talvez eu não estaria pronta o suficiente. Então, né, mesmo que a dica que eu dei pra ela, eu já agradeci antes mesmo de ter o resultado ali positivo, antes mesmo de ter a Maju ali no ventre, eu já sentia a minha filha ali, então eu praticava muito isso, de atrair mesmo, sabe, a vida dela, de agradecer pela vida dela, de ter fé pela vida dela. Eu falo dela porque é ela, mas... Enfim, que Deus mandasse. Tem nome também, para se for menino. Tem nome Matheus, que seria o meu nome. Seria o meu nome se eu fosse menino, e do Maurício também. Sério? Era pra ser Matheus. É. Nossa, que legal. Sim, mas é isso, gente. Vem aí, hein? Vem eu aí. acho que vem Será? aí. Será? Daqui a pouco. Vamos Projetos, um pouquinho. planos 2026. Então, nós estamos com alguns planos aí, uma mudança, assim. Conta pra gente. Uma mudança, né? Pra aprimorar ainda mais, construir ainda mais ali o que eu quero apresentar para as pessoas, para meus seguidores. Em nome de Jesus, se for da vontade de Deus, alguns projetos também maiores para eu crescer. Eu e o Maurício, a gente tá pensando em investir em algumas coisas, sabe? Tipo, criar nossa marca. É isso, projetos. Então, muita coisa boa vindo por aí, projetos novos, 2026 a todo vapor, e eu tenho certeza que vai ser muito bom, né? Mas por trás de tudo isso, de projetos, de crescimento que a gente vê na internet, porque hoje em dia a gente vê tantas coisas legais na internet, a gente não imagina os bastidores das pessoas, né? Tem muita vida na vida, muita vida real. E como que é mais ou menos seus bastidores aí pra gente entender? Amiga, hoje com a Maju é uma loucura, viu? Muda por completo, quem é mãe sabe. Eu tenho uma rede de apoio muito grande, como eu falei, tem pessoas que nos ajudam lá em casa e minha mãe que me ajuda todos os dias, diariamente, com a Maju ali. Então, eu tenho que organizar. O que antes eu faria de, dá. Hoje eu tenho que ver se dá. Hoje eu tenho que ver na rotina dela e eu não vou ficar mudando a rotina dela o tempo inteiro. Só assim, por minha parte. Então, tem que fazer todo um cronograma e orar pra ele dar certo. Porque muitas das vezes tem que mudar alguma coisa. Por exemplo, a amamentação. O primeiro mês, quem é mãe sabe, o primeiro mês pra mim, a amamentação foi muito desafiador. Muito. Porque eu tive um parto normal, eu achava que a dor tinha acabado ali. Não, a amamentação é difícil demais. Nossa. Então, o primeiro mês, eu tirei literalmente pra ficar ali com a minha filha, em casa, fazendo minhas coisas. Só que assim, quando foi chegando um mês e pouquinho, eu gosto dessa correria, sabe? De gravar, de fazer as coisas. E eu tava gravando só em casa, que eu não deixei de trabalhar. Eu no parto tava lá trabalhando. Tava postando as coisas, editando. E eu não paro. E aí eu falei assim, mãe, e agora, amor, e agora? Tem que voltar. E aí amamentando, tirando leite, é toda uma preparação. Hoje, nesse momento, meu leite secou por completo, assim. Então, tá só na forma, então eu digo que é mais tranquilo pra eu organizar, assim. Mas, olha, um tempinho atrás eu tava deixando de fazer coisas, até porque não tinha como deixar ali pra ela. Então, que muda as prioridades. Muda tudo. Muda as amizades também. Eu não sei se Tudo, você por sentiu completo. um pouco isso também, depois Muda que você virou mãe. Muda total, muda tudo. E muda, assim, todo o seu... sua visão também da vida, suas prioridades, o que você quer, o que você quer passar, quem você quer ao seu redor, quem você quer colocar pra dentro de casa. Eu sempre fui muito, amor, não vamos colocar qualquer pessoa dentro de casa, a gente não sabe qual é a energia da pessoa. Agora com a Maju, é em dobro. E na internet também a gente vê aí, né, um monte de coisa acontecendo. Eu fico, toda hora que eu posto assim a Maju, eu falo assim, Senhor, repreende tudo que não provém de ti, tira, né, tudo de ruim e tal. Punk, vive, é cansativo também. Trabalhar com a internet é bom, mas ao mesmo tempo tem os seus contra também, né? Se tem. No mundo que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Tem que tomar bastante cuidado. Tem que tomar bastante cuidado, e é muita gente também, tipo,
que eu falo assim, que são pessoas que meio que não... Eu sou o tipo de pessoa que, se eu não gosto de você, eu não vou te seguir, também não vou comentar sobre você. Mas tem gente na internet que não te segue, ou então te segue, mas não gosta de você e só tá ali pra comentar coisa ruim. Gente, não seja esse tipo de pessoa, não. Se você não tem nada de legal pra oferecer, não fala, porque às vezes você destrói a cabeça de uma pessoa por puro ego. Eu digo assim, né? Por pura... Só porque quer comentar mesmo, quer acabar com a pessoa. Ai, nossa. Nem tem um propósito, difícil. nem tem um motivo. É difícil, viu? Ai, é muito complicado mesmo. Mas a gente tá caminhando pro fim desse podcast. Tem muita coisa ainda, né, que a gente poderia estar falando. Sim. Mas hoje a gente queria compartilhar mesmo a sua história, o quanto você teve fé na sua caminhada, sua mãe, e como foi importante você estar vivendo tudo isso em família, que Deus tem restaurado todas as coisas. E eu tenho certeza que abençoou outras vidas, outras pessoas a terem essa fé também. Você é uma mulher improvável que desde o início lutou pela vida, e eu tenho certeza que Deus tem um propósito muito grande sobre você. Em nome de Jesus. Se você quiser... Qual que são as suas redes sociais? Minhas redes sociais é Júlia Freitas, com 2 S, Júlia com Y, J-U-L-Y-A, Júlia Freitas. Sigam ela nas redes sociais, gente. Tem canal no YouTube também. Tem também, Júlia Freitas. TikTok é a mesma coisa? TikTok, todos é a mesma coisa, que aí não tem problema. Não tem problema. Sigam ela, acompanhem o conteúdo dela. E não deixe de comentar, compartilhar aqui. Se essa história impactou a sua vida, deixa aí nos comentários. Que vai ser bom, né? Pra ajudar a falar assim, nossa, realmente, Deus me usou nesse dia. Amém. Eu espero que sim, viu? Você aí que tá passando por uma situação difícil, usa isso aí como exemplo, se agarra na sua fé, usa como testemunho, que em nome de Jesus você vai viver um testemunho também. Em geral, o testemunho dói, mas é a melhor coisa, eu falo assim, você se sente pertinho de Deus. Isso aí. Muito obrigada, Júlia. Obrigada que Deus a te você. abençoe. Amém. Que Deus abençoe você que está nos ouvindo. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @ouçaelapode. Todo dia tem corte lá, todo dia tem mensagem de Deus, tem frases. Então, não deixe de seguir, porque às vezes a gente segue tantas coisas nas redes sociais que não acrescentam em nada. Então, assim, siga pessoas que estão divulgando coisas de Deus, estão divulgando família, e vamos lá, né? Vamos juntos, eu te vejo na próxima e até mais. Tchau, tchau.